Bom dia, iniciando agora a nossa aula de história. A primeira coisa que eu quero pedir a vocês, seja para vocês que estão online aqui, seja também para quem assistir depois pelo YouTube. Eu queria pedir a Karina que desligasse o seu microfone para o ruído não atrapalhar. Primeira coisa, pessoal, colocando o nome, tá bom? Colocando o nome na apostila de vocês. Colocando o nome na de vocês. Deixa eu desligar aqui. Colocando o nome para eu não receber depois, para eu não ter que corrigir depois. Atividade em branco. No oitavo M1, graças a Deus, diminuiu. Na última apostila 3 que eu corrigi, porque a apostila 4 vocês entregaram semana passada. Então, na apostila 3, teve um aluno que não colocou nome. Não sei quem que é esse bonito. Então, não esqueçam de colocar o nome, tudo bem? Vamos iniciar aqui. Não sei se vocês perceberam, mas a apostila de história, ela veio com um conteúdo um pouquinho extenso. Então nós vamos tentar ser o máximo objetivo possível nessa primeira, em todas as aulas, né? Não sei se vocês perceberam também, se vocês folhearam, a apostila, ela veio dividida, pelo menos a apostila de história, ela veio dividida em 4, né? Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Nós vamos abordar, né, em 4 aulas todo o conteúdo da apostila e eu preciso da atenção de vocês, tá bom? Eu preciso que vocês prestem atenção para a gente conseguir dar conta aí dessa apostila. Não vou ficar focando em tudo, lendo detalhe, não. Entendeu? Eu penso que como vocês têm o material em mãos, vocês podem ir lendo, vocês podem ir se aprofundando nos detalhes. Eu vou tentar aqui ressaltar mais os pontos positivos, assim, os pontos mais importantes, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu fechar isso para evitar o barulho. Tá todo mundo vendo a apostila aí? Sim, eu tô vendo. Então nós vamos aqui começar. Com a apostila do 5º ano. Não vou falar daqui. Esse daqui vocês leem, tá? Essa parte aí são detalhes importantes explicando sobre o isolamento, né, a quarentena que estamos vivendo. Pois bem, Revolução Industrial é o nosso primeiro assunto. A gente precisa entender, a gente veio falando, né? Vamos entendendo os caminhos. Nós viemos falando desde a última aula, na última apostila, sobre a influência do iluminismo que na Europa, que conseguiu, digamos assim, aos poucos ir acabando com o absolutismo, que era o poder absoluto do rei, né? Esse iluminismo com ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, ele foi se espalhando não só pela Europa como na América, promoveu várias rebeliões, revoltas aqui na América por conta dessas ideias iluministas, certo? Ideias de não aceitar desmandos dos seus maiores, ideias de não aceitar indiferenças, tudo bem? E hoje nós vamos começar falando sobre a Revolução Industrial, que vai surgir aí nesse contexto. Mas aí a gente precisa entender, antes da gente entender de fato o que é essa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho lá na Idade
antiga, né? Onde fala que o ser humano, desde o Paleolítico, lá no 6º ano, vocês estudaram que a pré-história, né, a história não oficial, ela é dividida em 2 períodos, em períodos paleolítico e neolítico, né? Que era, vamos dizer assim, a idade da pedra, o período dos primatas, o período em que, desde que surge o homem, né, até o surgimento da escrita. Quando eles aprendem a se comunicar através de uma escrita, aí iniciamos o que nós chamamos de história oficial, que é, né, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Alguém entrou? Bernardo. Bom dia, Bernardo. Seja bem-vindo. Vamos continuar aqui para a gente não demorar. Então, desde lá da época em que o homem era ainda aquele homem das cavernas, né? Quando começou a formar sociedades, esse homem ele viu a necessidade de transformar matéria-prima. O que é matéria-prima? É aquele material em seu estágio inicial. Por exemplo, se eu pego uma arma de fogo, por exemplo, uma arma, ele é o estágio final. Qual seria a matéria-prima ali dessa arma? As pedras, o ferro, talvez. Então, lá atrás, quando o homem ainda era um primata, eles já viu a necessidade de transformar essas matérias-primas, essas pedras, o barro, a pele, minério, lã, madeira, em produtos úteis para a sobrevivência. Então eles já viam, cara, a gente precisa fazer alguma coisa com isso para que isso possa ser útil para a nossa sobrevivência, certo? E aí, essa atividade que eles vão fazer com esse tipo de produto vai ser chamada, essa prática, de artesanato. Olha, professor, então eu conheço essa prática, é o fato de criar alguma coisa manual. Sim, né? Basicamente sim. Tanto é que nós vamos ver, ó, que nesse tipo de trabalho, quem trabalha no artesanato? O artesão, né? O artesão, ele que por conta própria, né, possui os seus meios, instrumentos, técnicas de confecção do produto, sabendo de todas as etapas produtivas. Então vamos supor, vamos pegar um artesão e ele sabe fazer, por exemplo, uma blusa de crochê. Ele sabe todo o processo de, né, de ali fazer aquela blusa, não só de crochê, no modo geral, sem precisar ter que comprar. Então ele sabe o processo, o corte do tecido que ele tem que dar, a costura ali. Então ele sabe todos os processos. Na hora de fabricar, por exemplo, um sapato, se o artesão fabrica, porque antigamente eram os artesãos que faziam isso. Então ele sabia o que cortar, qual couro utilizar, como fazer. O artesão sabia todo o processo, certo? Então, e aí uma forma de ilustrar essa situação é o ofício do sapateiro, que durante a Idade Média, ó, como eu acabei de falar, o sapateiro, ele que sabia preparar o couro, cortá-lo com as facas, as tesouras, era ele quem costurava com as linhas próprias, certo? E aí, vamos pular aqui já para o outro parêntese, que é mais importante. Com a expansão, vamos relembrar o 7º ano. Quando nós estudamos sobre feudalismo, lembra que eu expliquei que no feudalismo não tinha comércio? Lembra que eu falei que no feudalismo, quando a Europa era ainda uma Europa feudal, era uma Europa rural, não tinha cidade, não tinha grandes centros urbanos. E aí, com o passar do tempo, né, as cidades foram se ressurgindo, o comércio ao pouco foi ressurgindo. Eu expliquei para vocês que isso aconteceu após as cruzadas, né, onde os europeus saíram da Europa e foram à Terra Santa lutar contra invasores. Nessa luta, nessa ida para Jerusalém, para a Terra Santa, eles tiveram contato com vários produtos, com várias coisas que eles levaram para a Europa para tentar o quê? Vender.
E nessa ida para a Europa, na tentativa de vender, surge a necessidade de haver uma moeda. Então, olha o comércio ressurgindo. Então, quando isso acontece, ó, na expansão do comércio na Europa, lá no século XVI, os comerciantes passaram a cada vez mais ganhar destaque. Então, só que os comerciantes, eles não fabricavam. Vamos entender. Deixa eu ver quem entrou. Pedro Henrique. Bom dia, Pedro Henrique. Vamos continuar nossa aula aqui para a gente não perder tempo. Bom dia. Então, Pedro Henrique, eu estava falando aqui que antigamente, né, no passado, nos primórdios das grandes sociedades, eram os artesãos que criavam ali os produtos, certo? Artesãos que criavam, utilizavam da matéria-prima para fazer alguma coisa, para fazer algum produto para sua sobrevivência. E aí, com a expansão do comércio, né, no século XVI, esses comerciantes ganharam mais destaque. Com o feudalismo, os comerciantes ressurgem, né, no final do feudalismo, quando o feudalismo começa a entrar em crise, e aí quando esses comerciantes começam a surgir, eles começam a ganhar destaque. Só que detalhe, não eram os fabricantes que produziam os produtos que eles vendiam. O que eles faziam? Ó, eles compravam dos artesãos que fabricavam de acordo com as suas habilidades e capacidade. Por exemplo, o camarada lá era artesão, ele sabia tecer, fazer ali roupa, cortar roupa masculina, feminina, um exemplo. O outro já sabia fazer sapato. Então, cada um com a sua habilidade, certo? Aí o comerciante comprava desses artesãos. Eles fabricavam lá conforme suas habilidades e capacidades e revendiam em outros locais. Porém, com o tempo, esses comerciantes começaram a ver que podiam lucrar mais né, lucrar mais se começasse a controlar o tempo de produção dos artesãos. Eles pensaram assim, ó, eu sou comerciante, um exemplo, eu não produzo nada, eu só compro dos artesãos e revendo em outros lugares. Aí eu pego ali algumas roupas que eles produzem, alguns produtos, começo a revender. Só que como eu estou ganhando mais destaque enquanto comerciante, eu estou vendendo muito. E aí eu preciso, se eu estou vendendo muito, eu preciso de mais produtos, certo? Como que eu vou fazer se eu não tenho essa demanda? Por exemplo, eu tenho 5, eu consegui, o artesão conseguiu fazer para mim, sei lá, 5 pares de botina, por exemplo. Aí esses 5 pares eu vendi rapidinho, tem mais gente querendo, mas o artesão ainda não fez. Eu preciso de tempo, eu preciso controlar esse tempo desses artesãos. O que eu vou fazer? Para isso, eles começaram a reunir esses trabalhadores em locais. Esses locais nós vamos chamar de fábrica. Bom dia, Ana Beatriz. Nós estamos na nossa aula de Revolução Industrial, tá bom? Eu estava aqui falando para a turma que quando os comerciantes estavam ganhando destaque, esses comerciantes eles compravam o produto dos artesãos e revendiam em outros lugares. Só que eles viam que dessa forma eles estavam perdendo tempo. Então, qual era a forma que eles conseguiram para ganhar tempo e, claro, ganhar lucro? Lembra que isso aí, quando nós estamos falando disso, é o início do mercantilismo, né? Esse mercantilismo requer o quê? Sempre lucro. Tá? Ele ainda está começando, então vamos entender como que esse artesão, como que esse comerciante vai fazer. Ele junta esses artesãos num local e vai chamar esse local de fábrica. Olha o surgimento das fábricas como que eram, tá? Na verdade, aí tá ali, ó, entre parênteses, que na verdade não se pareciam com as fábricas modernas de hoje. Não, ainda não era dessa forma, tá bom? Olha aqui para essa imagenzinha, ó. Um local onde ali ficavam os artesãos, todos ali dentro, né? Cada um fazendo a sua atividade. E ali passaram a definir o produto que seria alvo das produções. Por exemplo, nós vamos só produzir sapato, ou nós vamos só produzir roupa, enfim. Né, os tamanhos, as quantidades, a definir os tipos de trabalho a serem feitos por cada artesão, de forma que cada um ficasse responsável por uma parte da produção. Como assim?
Lembra que eu falei que um artesão ele sabia fazer determinada coisa e fazia por inteiro? Então, agora, com o surgimento dessas fábricas, o que eles vão fazer? Um grupo vai ficar responsável por iniciar a produção. Um outro grupo vai ficar responsável por dar continuidade. E um outro grupo vai ser responsável para finalizar. Então não vamos ter mais um artesão que domina tudo. Vamos ter um artesão que domina parte dessa produção. Vamos entender. Dessa forma, os comerciantes assumiram o controle do processo produtivo que antes era do artesão e passaram a deter os instrumentos e o saber específico do seu campo de atuação. Esse sistema ficou conhecido como manufatura. Então, o que é manufatura? É aquela produção manual, onde nós temos artesãos trabalhando, né, produzindo para um comerciante, para um grupo de pessoas da burguesia. Certo? Alguma dúvida até aqui? Falando aí. Acho que tá ok, né? Vamos continuar. Opa. Aí. Então, os comerciantes assumem o controle desses artesãos, né? E surge aí o que nós chamamos de um sistema chamado de manufatura. Então, sempre que vocês ouvirem falar manufatura, fala produção manual, certo? Nós vamos entender depois quando mudar essa manufatura. Então, para aumentar ainda mais a produção dessas fábricas, introduziu-se a divisão do trabalho. Ou seja, que eu falei anterior, cada artesão se tornou responsável por apenas uma etapa da produção, não sendo mais necessário que conhecesse o ofício como todo. Então, não era mais necessário esse artesão saber fazer tudo, ele fazia parte, né? E aí, aí tem aqui, em uma fábrica de sapatos, por exemplo, um grupo trabalhava no preparo do couro, o outro grupo trabalhava no corte, o outro grupo trabalhava na costura, e assim por diante, né? E à medida que a produção foi se ampliando ao longo dos anos, os comerciantes passaram a introduzir maquinários. Olha aí, ó. Por isso que nós vamos entender o que é revolução industrial, que é o nosso tema de hoje. Porque conforme o tempo foi passando, a própria produção manual, ou seja, a própria manufatura, já chegou um tempo que já não estava sendo mais vantajoso para esse comerciante, né? Então, à medida que isso foi crescendo, eles viram a necessidade, então, de introduzir maquinários, máquinas, né, que permitiram a um único indivíduo produzir o que antes exigia o trabalho e muitos. Então vamos supor, chegou uma máquina, o que antes precisava de vários artesãos para fazer, agora nós temos uma máquina fazendo. Então vamos entender, nós temos a máquina substituindo o trabalho manual do homem. Será que essa mudança vai trazer pontos positivos ou pontos negativos? O que vocês acham? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. O que vocês acham? Essa substituição essa substituição da máquina pelo trabalho do homem, você acha que vai ser bom? Vai ser ruim? Vamos lá, quero ouvir alguém. Depende. Por que depende? Ah, sei lá, porque depende. Pô, ao mesmo tempo que pode ser bom, pode ser ruim, gente. Por que pode ser bom? Porque enquanto o homem trabalhava, quando ele fazia, tipo assim, ele tinha um trabalho, né? Agora, como substituiu pelas máquinas, ele vai ficar desempregado. Então isso é um ponto ruim. Sim. Um ponto ruim, como a Eveline falou, né? Essa substituição da máquina pelo trabalho manual é porque nós vamos ter praticamente mais pessoas sem trabalho, porque o que antes o homem podia fazer, agora não faz, então o que ele vai fazer? Nada, né? Mas ao mesmo tempo também pode ser bom, porque a máquina é bem melhor do que o homem. Se eu vou parar Eu não pra vou pensar. dizer que é bem melhor, mas eu posso dizer que a máquina. Deixa eu ver se alguém falar alguma coisa que chega no ponto que eu. Ele é mais professor.
Vamos lá. Ela pode ser mais rápida do que um homem, não. Não tô ouvindo. Ele Fala, pode Pedro ser, Henrique. ela pode ser mais rápida do que um homem, hein? Ah, Falta tempo. esse é o ponto que eu queria chegar. A máquina, ela trabalha com mais rapidez, né? Ela tem Aí não vai faltar. mais rapidez do que o homem. Fala. Ia falar alguma coisa? Acho que não. Fala, Arthur. Falou. Então vamos continuar? Acho que é só ruído mesmo. Então, é isso mesmo que vocês falaram. Ponto negativo. É justamente esse homem perde o seu espaço, perde, vamos dizer, o seu emprego. E o ponto positivo, mas positivo para quem? Positivo para o empregador, para o comerciante, né? Porque ele vai ter os seus produtos sendo produzidos com mais rapidez. Se ele tem produtos prontos mais rápido, ele está vendendo mais rápido. Se ele estava mais rápido, se ele está vendendo mais rápido, ele está ganhando dinheiro mais rápido. Então vamos entender o restante aqui, ó. Essa mudança de máquina substituindo o trabalho do homem deu origem às maquinofaturas industriais. Então, o que antes era manufatura, agora passa a ser maquinofatura. Ali, ó, o quadrinho. Maquinofatura é um sistema de produção que tem como base para a fabricação de bens materiais o uso de máquinas movidas por fonte de energia relacionada à transformação físico-química. Então, é o uso de máquina substituindo o trabalho manual. Então, nas maquinofaturas, os operários, como eram chamados trabalhadores, participavam do processo produtivo. Eles participavam apenas com a força do trabalho, pois o controle e os meios de produção, né, que eram muito caros, pertenciam aos industriais, aos donos dessas fábricas, que faziam parte da classe burguesa ou capitalista. Relembrando, quem era a burguesia? A palavra burguesia antes era destinada ao burgo, que vivia lá no centro urbano na Idade Média. Porém, né, isso foi mudando. Ó. Com o surgimento das fábricas modernas, a maioria dos artesãos se transformou em operário. Então, olha os nomes mudando. Aquele que antes era artesão, simples artesão, agora, como funcionário de uma fábrica, passa a se chamar operário. Né? E esse burguês, que antes era só aqueles que viviam nas vilas, né, os burgos que viviam nos centros, nas pequenas vilas na Idade Média, agora se transforma nesse grande comerciante. Por isso, sempre que eu falar burguesia, eu estou falando dos comerciantes. E sempre que eu falar operários ou classe operária, olha aqui embaixo, eu estou falando daqueles que trabalhavam nas fábricas, ok? Deixa eu ver se... aqui, ó. O que a classe burguesa passou a ser composta? Pelos donos das fábricas, pelos bancos, empresas, comerciais, enfim. Eles também podiam ser chamados de capitalista. Então, se vocês virem a palavra, eles eram capitalistas, também podem associar à burguesia. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Nas nossas últimas aulas, desde que falávamos sobre o processo de independência das colônias na América, dizíamos que a Inglaterra estava iniciando um período de mudanças profundas no seu processo produtivo. Então, quando nós falávamos lá nas revoluções, eu lembro que eu citei que a Inglaterra estava em mudança. Por quê? Justamente estava iniciando, que essa revolução industrial ela vai iniciar lá na Inglaterra, né? Então, para entendermos melhor, podemos fazer a seguinte definição. Então, vamos lá. Definição, questão de atividade. O que foi a Revolução Industrial? Revolução Industrial foi o processo de transformações econômicas e sociais caracterizadas pela aceleração e o desenvolvimento do processo produtivo e pela consolidação, pelo crescimento do capitalismo. Professor, não entendi nada. Vamos entender aqui, ó. Revolução Industrial, processo de transformação econômica, certo? Transformação econômica, ele está transformando o meio dele ganhar dinheiro. Econômica e social, porque ele está transformando a sociedade. O que antes eram pequenos artesãos, agora ele está se transformando numa classe operária.
né, caracterizada pela aceleração, ou seja, o que eles produziam antes era de forma mais lenta, porque era manual, pela manufatura, e agora ele passa a acelerar com o surgimento das máquinas, com a substituição das máquinas pelo trabalho manual. Então ele só acelera e desenvolve, porque o trabalho das fábricas passa a se tornar melhor, mais bem feito. Então ele acelera e desenvolve o processo de produção. E pelo crescimento do capitalismo, ou seja, aqueles comerciantes se tornam cada vez mais influentes, crescem cada vez mais. Nisso nós estamos vendo o mercantilismo ou capitalismo crescendo. Ficou claro essa definição? Tem alguém que não entendeu? Quero ouvir de vocês. Ficou claro. Depois vocês releem, porque é muito importante vocês entenderem o que foi essa revolução. Show, Arthur? Então vamos lá. Esse fenômeno, que a partir de agora nós vamos chamar de Revolução Industrial, onde ele iniciou? Na segunda metade do século XVIII, quando a burguesia europeia passava por um processo de consolidação econômica, social e política, ao contrário da decadente classe de pessoas que detinham títulos de nobreza. Naquele tempo, ainda no feudalismo, tínhamos muitas pessoas, né, que tinham títulos de nobreza, lord, né, normalmente famílias de nobres, né? E aí, nesse tempo, essas famílias que tinham esses títulos de nobreza já estavam em decadência. Por quê? O que passou a crescer aí? A própria burguesia. Então, em outras palavras, lá, após a queda do feudalismo, a classe burguesa foi ganhando cada vez mais poder, enquanto essas elites, né, que eu falei para vocês, nobiliárquicas. O que é isso, professor? Essas elites aí que só tinham títulos de nobreza foram perdendo seu espaço, tá bom? Aí aqui ele vem explicando, ó. Vamos lembrar do que foi o absolutismo. Eu não vou ler isso com vocês, porque vocês lembram o que foi o absolutismo, então vocês leem aí em casa, tá bom? Com a apostila de vocês. Aí aqui, logo aqui embaixo, vai relembrar o que foi o iluminismo. Absolutismo é o poder absoluto do rei. Iluminismo foi aquele movimento intelectual, né, que abrangeu ali tanto a filosofia, ciências sociais e naturais, e vai causar transformações em toda a Europa e também em outras regiões do mundo. Aí, aqui é o importante que eu quero falar para vocês. Esse movimento iluminista, ele dá uma origem também, uma forma de pensar na economia. Eu acho que nós chegamos a falar desse cara ainda em sala, chamado de Adam Smith. Quem era o Adam Smith? Ele foi um filósofo, né, que falava sobre o liberalismo econômico. O que isso significa? É um modelo, um novo modelo econômico defendido por ele, né, pelo Adam, onde buscava a liberdade de produção. Lembra que eu expliquei para vocês que com o mercantilismo, o rei absoluto dominava a economia naquele país. Ele que decidia, olha, se você quiser comprar de outro país, você pode, mas tem que pagar imposto alto. Então isso era uma forma do rei se meter, do rei intervir na economia daquele país. Adam Smith chega e fala, cara, não, a economia precisa ter liberdade de produção, de comércio, não aceitando o intervencionismo estatal. O que é isso? Não aceitando que o rei viesse intervir neles. Que isso era o quê? Característica do mercantilismo. Certo? Então, Adam Smith, né, influenciado também pelo iluminismo, ele vai falar comércio, economia, vocês precisam de liberdade. Não aceitem que um rei limite a produção de vocês, imponham qualquer ação sobre vocês, certo? Segundo Adam Smith, né, segundo a linha de pensamento dele, se a economia, vou até grifar isso aqui que eu não grifei, se a economia fosse livre, sem intervenção alguma de órgãos externos ou do governo, ela iria se regular de forma automática.
como se houvesse uma mão invisível por trás de tudo. Vamos entender. Fazendo com que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado, conforme a sua necessidade. Lei da oferta e da procura. Ou o que ele está querendo dizer? Se o comércio fosse livre, o preço do produto ia ser de acordo com a necessidade. Ou seja, se está tendo muita procura, né? Se está tendo muita oferta, era o próprio empregador que iria pôr o seu preço, o próprio comerciante. Agora, se o Estado está intervindo, está impondo imposto, pensa, o produto vai ter que ser mais caro. Imagina se eu tenho que, enquanto comerciante do meu país, do Brasil, eu quero comprar um produto da Argentina, aí eu tenho que trazer esse produto para cá. Se aqui no Brasil não tem e eu quero trazer de lá e tenho que pagar um imposto muito alto, eu vou ter que cobrar. Da onde que eu vou tirar o meu lucro? Em cima dos preços, certo? Ficou claro isso aqui? Deu para entender por que o Adam Smith queria essa liberdade da economia? Ficou claro? Então, nós vamos continuando aqui, ó. Então, focando novamente na chamada Revolução Industrial, podemos dizer que as características principais desse novo sistema de produção eram. Então, vamos lá. Quais eram as características principais da Revolução Industrial? Primeiro, separação entre capital e trabalho, pois o dono dos meios de produção era capitalista e não trabalhador. Então, antes, lá com os artesãos, era o artesão que produzia e vendia, né? Agora, separação do capital do trabalho. O dono do meio de produção era o capitalista, mas ele não trabalhava, assim, diretamente com a produção. Tinha o operário e tinha o capitalista, o dono da fábrica. O trabalhador vendia sua força de trabalho em troca de um salário, tá bom? Então eles vão receber um salário, talvez não tão justo, mas vão receber. A produção passou a acontecer em grandes fábricas e a produção familiar sofreu uma diminuição, né? Porque antes, pessoal, as produções eram feitas em família, né? A própria família de artesãos, eles mesmos produziam e vendiam para os comerciantes. Agora, a produção passou a ser em grandes fábricas. Então, não tinha mais essa questão de família, isso foi diminuindo. O aumento da produção em larga escala, né, o aumento de produção de qualquer produto, acabou barateando os custos. Se eu tenho muito para vender, eu vou ter. Não tem como eu colocar um preço absurdo, né? Então os custos vão acabar barateando e assim um número maior de pessoas tinham acesso a esses produtos, aos bens de consumo, certo? Então posso até dizer que são pontos negativos, né, Evelyn? Como a gente estava falando lá, que com a introdução das máquinas fez com que os produtos forem sendo fabricados, produzidos com mais velocidade. Nisso, eu tenho maior quantidade para vender, beleza. Os comerciantes vão ter seu lucro, vamos ter seu lucro. Mas vamos ter também um maior número de pessoas que vão ter acesso a esse produto. A produção industrial era concentrada em centros urbanos. Olha aí, os centros urbanos cada vez mais crescendo, né? Diferente de como estava no feudalismo. Porque essa produção industrial não tem como ficar afastado de tudo, tem que ser dentro dos centros urbanos. E aumenta também a procura de novos mercados e mais matéria-prima, né? Claro, porque antes, vamos supor, se antes eu tinha, sei lá, se antes eu tinha 10 ovelhinhas para eu tirar todo o pelo, para eu produzir a minha lã, para eu produzir vamos dizer assim, as roupas para eu vender, e agora que eu estou tendo maior número de venda, compra de funcionário, de 10 ovelhinhas para fazer a matéria-prima, que é a matéria-prima, né, a lã, eu vou precisar de quanto agora? Muito mais. Então nós vamos ter um aumento na procura dessas matérias-primas e de novos mercados. Deixa eu respirar. Deixa eu perguntar para vocês. Alguma dúvida até aqui nessa evolução, desde
da manufatura para a maquinofatura, do trabalho manual para o trabalho das máquinas? Não, Arthur. Então vamos continuar, porque, como eu falei para vocês no início da aula, nós estamos com uma apostila bem extensa. Para a gente dividir em 4 aulas, vai ficar um pouquinho puxado. Por isso que eu peço a ajuda de vocês. Tá bom? Aí aqui em seguida nós vamos falar do pioneirismo inglês. Como eu falei para vocês, a Revolução Industrial, ela surge, ela começa na Inglaterra, né? Então os ingleses, eles vão ser os pioneiros, eles vão ser os primeiros, né, a fazer esse tipo de trabalho. Então vamos entender. A Revolução Industrial foi o primeiro passo para as sucessivas revoluções tecnológicas que culminaram no mundo globalizado atual. Então vamos entender. O mérito dos burgueses nesse contexto foi a aplicação de técnicas produtivas em larga escala e em cadeia, isto é, fabricação, a criação de fábrica e de uma rede capaz de suprir a produção nessas fábricas. Então qual é o mérito desses burgueses? O que eles foram capazes de fazer? Porque quem produzia era o operário, né? Então o que ele era capaz de fazer? A técnica foi aplicar técnicas de produzir aí em larga escala, né? Vejamos agora os fatores responsáveis. Por que os ingleses foram os primeiros a fazer esse tipo de produção? Primeiro ponto, o progressivo enriquecimento da burguesia inglesa. Porque a burguesia inglesa foi a primeira burguesia europeia a se enriquecer com as atividades mercantilistas. Segundo ponto, o controle do governo inglês, feito por um parlamento desde a Revolução Gloriosa em 1688, inclusive fica aqui, vou grifar aqui para vocês até pesquisarem depois como que foi a Revolução Gloriosa em 1688, tá? Se eu não me engano, nós citamos aí em algumas apostilas para trás. Esse órgão não era composto apenas por proprietários de terra, mas de grandes comerciantes. Então nós vamos ver um governo inglês, o controle dele por um parlamento, ou seja, ele não conseguia intervir na economia, né, como os absolutistas eram. Aí, aqui vem falando o que foi a Revolução Gloriosa. Eu nem tinha visto. Aqui vem falando, explicando o que foi a Revolução Gloriosa. Vocês vão ler para vocês entenderem, tá? O que foi essa Revolução Gloriosa. Eu não vou focar aqui, não. Um outro ponto. A Inglaterra possuía grandes jazidas. Jazidas, tá, pessoal? Coloca um desenho aí na frente. Grandes jazidas de ferro e de carvão. Então, o que são jazidas? São locais, tipo mina, né? Digamos assim, onde era fácil encontrar ferro e carvão, que eram matérias-primas indispensáveis à fabricação de máquina e à geração de energia, né? As terras que antes eram em uso comum, isso é importante, as terras que antes eram em uso comum dos camponeses passaram a ser privatizados num processo que ficou conhecido como política dos cercamentos. O que foi essa política? Pessoal, na Inglaterra, quando o absolutismo começava, né, a crescer, foi criada a lei dos cercamentos. Essas leis nada mais eram que documentos editados pelos sucessivos monarcas ingleses concedendo posse das terras de uso comum aos proprietários únicos. Lembra lá atrás, no feudalismo, que dentro de um feudo nós tínhamos o manso comunal? Lembram disso? Era um local comum tanto aos camponeses quanto ao senhor feudal e sua família. Então, essas localidades comuns, digamos assim, de acesso comum, com a lei, o que eles fizeram? Com a lei dos cercamentos, eles concederam esses locais de posse a alguém. Vamos entender aqui, ó. Aquelas terras que todos os camponeses podiam caçar, buscar recursos como madeira e alimento, passaram a pertencer
a um único dono que não permitia mais o uso daquela forma, certo? E aí, o que isso faz? Isso faz, né? Isso traz uma transformação na Europa também, porque acaba que a própria burguesia inglesa vai ter que investir nisso, né? Porque o que antes era de fácil acesso agora está privatizado. Não é qualquer um que acessa, não é qualquer um que chega lá e explora aquela terra. Na Idade Moderna, a lã inglesa conquistou espaço considerável no mercado europeu, forçando com que grandes áreas agrícolas se tornem locais de criação de ovelha. Então nós vamos ver aí, ó, grandes locais lá na Inglaterra, né? Eles vão criar locais de criação de ovelha, né? Para ampliar a produção rural, né? Nós vamos ter grande quantidade de pessoas desempregadas, né? Aí, olha um outro ponto, como a Eveline falou. Grande quantidade de pessoas desempregadas nas cidades. Pensando na política de cercamentos, fica mais fácil de entender como um grande contingente de camponeses perdeu as terras das quais tiravam seu sustento. E não tendo condições de se manter na área rural, essas pessoas migraram para as cidades da Inglaterra, o que gerou nesses centros urbanos uma abundância de pessoas desocupadas que acabaram virando uma mão de obra barata. Isso ajuda a burguesia. Não entendi nada, professor. Vamos pensar. Se lá no campo, na área rural, aqueles locais, aquelas terras que esses camponeses podiam caçar e tirar o seu sustento, agora como com a política do cercamento, aquilo pertence a alguém e ele não pode fazer isso mais, ele fica sem seu sustento. O que ele vai fazer? Vai ter que ir para a cidade e arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Nisso, muitas pessoas ficaram à toa, desocupadas na cidade. Então, como que a burguesia cresce? Porque a burguesia vai pegar esse povo todo, vai dar trabalho para eles, vai. Poxa, que isso é bom, professor. Só que vai dar trabalho a troco de migalha, vamos dizer assim, a troco de mão de obra barata. Ou seja, a burguesia inglesa vai lucrar com isso, porque ele não precisa tirar do seu bolso ali muito para pagar aquele povo. Porque, tipo assim, pô, você já tá na rua mesmo. Você já tá, vamos dizer assim, na merda, né? Entre aspas. Ou você aceita trabalhar para mim por um preço de banana, ou você vai morrer de fome. Foi mais ou menos assim. Assim, nesses pontos, né, que eu falei para você, a Inglaterra ela conseguiu sua hegemonia marcante, o seu crescimento, né, mercante, perdão, seu crescimento de produção enquanto burgueses, né, e a produção sem nenhum entrave absolutista. A produção deles não obteve nenhuma intervenção da economia. Perdão, dos reis absolutistas, certo? Então, com a exportação de manufaturados, principalmente tecido, os ingleses passaram a acumular cada vez mais capital, eles passaram a acumular cada vez mais dinheiro, que era reinvestido nos meios produtivos, né, tanto nos agrícolas quanto nos industriais. Ficou entendido até aqui como que foi esse crescimento da burguesia inglesa e por que ela foi considerada a pioneira na Revolução Industrial? Olha o tanto de coisa que eu citei que ela falou. Eu sei que ouvindo é muita informação, mas como eu vou falando, vocês vão esclarecendo e depois vocês voltam no texto. História é assim, pessoal. Não tem como eu só ouvir. Eu preciso ler. Eu preciso entender. Tá? Embora a disciplina de história, a apostila esteja um pouco extensa, se a gente deixar para estudar dividido, igual a apostila vem, cada semana a gente trabalha aquelas aulas. Não vai ficar tão extenso para vocês, correto? Essa Revolução Gloriosa vai ser matéria mais para frente. Não, Ana Beatriz, tá lá no próprio apostila explicando já o que foi essa revolução, tá bom?
Vamos continuar aqui. Na do século XVIII, a Inglaterra introduziu no sistema produtivo 2 tipos de máquina. Olha aí, pessoal, quais os 2 tipos? Isso ajudou o pioneirismo inglês. Isso ajudou os ingleses a ficar, tipo assim, à frente na Revolução Industrial. Por quê? Porque eles introduziram ali, ó, a máquina têxtil. O que é isso? A máquina de produzir roupa. Máquina têxtil. Sempre que vocês ouvirem falar de produção têxtil, eu estou falando de produção de roupa, tá? De tecido. E a máquina a vapor. Que máquina a vapor? As grandes máquinas, né? Que vai ser responsável por... ela vai ser grande responsável de locomover produtos de um lugar para o outro. Com a mecanização, né, a indústria têxtil tornou-se mais rápida e precisa. Então, resultando em um grande número de produtos fabricados em pouco tempo, com preço mais baixo. Isso a gente já falou. Então, nessa primeira... A Revolução Industrial ela é dividida em 2 fases. Nessa primeira revolução, nessa primeira fase, o que vai predominar lá entre os anos de 1780 e 1860? Predomina o uso do motor a vapor e a utilização do ferro, com destaque para o setor têxtil. Então, nessa primeira fase da Revolução Industrial, nós vamos ver as máquinas a vapor e as máquinas de produção textil, ok? Na segunda fase, que é a partir de 1860, passou-se a utilizar a energia elétrica, o petróleo, o aço, ocorrendo uma grande diversificação industrial, química, alimentícia, siderúrgica. Deu para entender? Então, num primeiro momento, na Revolução Industrial, nós vamos ter apenas uma evolução com o uso da máquina a vapor e a utilização do ferro, né, dessas máquinas têxtil. E na segunda fase, né, anos depois, nós vamos ver aí o surgimento, né, a utilização da energia elétrica, do petróleo, do aço, tudo bem? Graças ao poderio econômico e militar da Inglaterra, sua indústria têxtil, voltada à produção de roupas, tornou-se hegemônica, ou seja, tornou só dela em quase todo o mundo, né? Aí essa parte aqui a gente não precisa ler, que ela vai falar a respeito... a gente agora, né? Vocês leem aí. Vai falar a respeito da Índia, que antes a Índia... Lá na Índia era fabricado produtos e a Inglaterra revendia. Agora a Inglaterra não precisa mais comprar dos indianos, né? Porque após a Revolução Industrial a Índia deixa de ser exportadora para ser importadora, certo? Vamos passar aqui. Apenas contratava trabalhadores, cadê? O industrial, né, o dono da indústria, não dependia mais de um sapateiro, né? Pessoa que conhece todo o processo da fabricação do sapato, ele não precisava mais para produzir os sapatos, ele apenas contratava trabalhadores que executavam funções na montagem da mercadoria, o que barateava o custo. Esse processo ficou conhecido como divisão social do trabalho, que foi o que eu falei anteriormente. Agora, os grandes industriais, né, ele não precisa contratar o profissional que faz o sapato. Não precisa. Ele não precisa contratar aquele artesão. Agora ele contrata pessoas, que são os operários, e eles vão apenas fazer cada etapa de acordo com a sua divisão. Por quê? O industrial ele já tem máquinas para isso, ele já domina, né, como fazer isso, de uma forma que acaba ficando mais barato, né, a produção. Já estamos chegando na reta final da aula de hoje, tá bom, pessoal? Já tem 1 hora que estamos aqui. Com a introdução do maquinário no processo produtivo, houve a criação de novas dificuldades para os trabalhadores. A primeira delas é que as máquinas passaram a substituir boa parte do trabalho humano, que foi o que nós já falamos, fazendo
fazendo com que muitos trabalhadores perdessem seus postos de trabalho, né? Então, esse foi um ponto de dificuldade para esses trabalhadores. Um outro ponto foi que os trabalhadores passaram a fazer funções específicas, então eles não precisavam saber de tudo, ele só sabia fazer parte daquela produção, e isso vai deixar muitas etapas da produção serem executadas exclusivamente pelas próprias máquinas. Ou seja, aquela pessoa ele acaba aprendendo a fazer só aquele tipo de trabalho, metade daquela produção. Se ele for mandado embora, ele consegue produzir? Não, porque ele não sabe tudo. Entendeu? Porque os grandes industriais contrataram, vamos dizer assim, qualquer pessoa, principalmente aqueles que vieram do campo, que estava à toa na rua, certo? Isso gerou duas consequências. Bom, primeiro, passou a exigir menor formação técnica, ou seja, o trabalhador que era contratado, o operário, ele não precisava ter formações, ele tem que aprender a fazer. Não precisava. E o outro ponto era a diminuição dos postos de trabalho, formando o exército de reserva, ou seja, um número considerado de trabalhadores desempregados à espera de qualquer opção de trabalho para sustentar. Então nós vamos, olha o surgimento aí, ó, do desemprego, né, digamos assim. Muitas pessoas que até sabiam trabalhar, até tinham força de vontade, eram capazes, mas não tinham trabalho. Eles acabaram ficando ali meio que à espera, né, de qualquer opção para que eles pudessem trabalhar. Isso era usado como trunfo pelos burgueses, por quê? Pois se houvesse a necessidade de demitir alguém por qualquer razão, já tinha outros que estavam esperando. Então, para os burgueses isso foi bom. Falei assim, cara, você não quer trabalhar? Não quer fazer direito? Então, filho, tchau, vai embora, tá demitido, tem mais lá fora que quer. Diferente de hoje, pessoal, vamos comparar aí. Você acha que hoje está diferente? Vocês acham que hoje está diferente? Ana Beatriz está perguntando se a gente vai responder perguntas e você vai dar a resposta na próxima aula. Ana Beatriz, acho que é a primeira vez que você está aqui com a gente, né, no Meet. Eu não costumo dar resposta, não. A gente só fala, a gente aqui discute o assunto, eu explico as atividades para vocês e vocês respondem. A correção eu faço quando vocês entregam as apostilas, e aí as apostilas eu vou na escola e corrijo tudo. Porque senão não tem graça. Imagina se eu corrigir tudo aqui para vocês, vai todo mundo acertar tudo, vai estar todo mundo feliz da vida. Não, não é assim, tá bom? Mas voltando à pergunta que eu fiz para vocês, pode ir grifando, Pedro Henrique, fica à vontade. Voltando aqui perguntando a vocês, vocês acham que hoje está diferente? O grau de desemprego no mundo hoje tá igual? Não vou dizer que tá igual, mas existe muito desemprego ou não? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo trabalhando? Não, né? Não, né? E quando é claro que existe aquela empresa séria, ética, claro que existe aquela indústria que é totalmente ético, mas se a gente for olhar, tem sempre algum empregador aí que fala assim, Cauane, ó, se você não quer trabalhar, tchau, tem mais pessoas lá fora que quer. Porque infelizmente nós temos profissionais e profissionais, né, pessoal? Pessoas que trabalham direitinho, que dão o seu melhor e que crescem nas empresas, nas indústrias, e tem aquele que é totalmente responsável. Então, se você está numa função e você está sendo irresponsável, tem que ser substituído mesmo, entendeu? Ou você toma responsabilidade e cresce, ou dá lugar para outro que quer. Tudo bem? Professor, Oi, bom dia. é quem que tá falando? Christian. Ei, Christian, tudo bem? Pode falar. Vou precisar sair agora, professor. Tudo bem. Nós vamos finalizar a aula aqui. Aí depois, como você está aqui desde o início, você prestou atenção. Depois você volta e eu vou postar o vídeo lá no grupo. Aí você só assiste a parte final, Tá. tá bom? Karina é minha mãe, professor. Ah, sim. Show. Prazer. Tá bom, Christian?
Então vamos continuar nós aqui. Já estamos finalizando. Cadê? Entre os anos... Aqui, ó, finalizando. Entre os anos de 1820 e 1850, a Revolução Industrial espalhou-se pela França, Bélgica, Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Holanda, né? As construções de ferrovias e organização bancária e diversificação das técnicas de produção contribuíram decisivamente para a expansão industrial dos países citados, né? Em alguns setores, a indústria desses países cresceu mais que o Reino Unido. Então, aí, ó, lá no século XIX, nós vamos ver a Revolução Industrial atingindo outros países além da Inglaterra. Tudo bem? Pessoal, para a gente ir para as atividades, para eu explicar rapidinho, vocês conseguiram compreender o que foi a Revolução Industrial? Todo o Mais ou processo. menos. Eu sei que é muita informação, mas resumindo, a grosso modo, só vocês entenderem. Revolução Industrial. Antes, nós tínhamos o artesão. Esse artesão que produzia, fazia, né? Produzia ali o seu produto e vendia para os mercadores, para os comerciantes. Esses comerciantes começaram a crescer. Nisso, eles passaram a ter necessidade de ter mais produto. Então, eles criaram as fábricas, colocaram muitos trabalhadores lá para produzir esse trabalho manual que antes era manufatura. Como eles tinham ainda, com o passar do tempo, mais necessidade de ter mais produtos, eles passaram a investir e a introduzir as grandes máquinas, né, que substitui o trabalho, né, do homem. Ele não vai usar só o trabalho das máquinas, tá, pessoal? O trabalho das máquinas ele substitui parte, mas ele continua ainda utilizando o trabalhador, principalmente para força, para trabalho, para questão de coisas pesadas, digamos assim. Mas ainda assim nós vamos ter um grupo que vai ficar desempregado, nós vamos ver aí que essas máquinas vai ajudar no aceleramento, na aceleração, no crescimento das produções, vai deixar aí esse industrial cada vez mais rico. Não vamos ter uma introdução do Estado nesse contexto, e aí sucessivamente crescendo e influenciando outros países, ok? Ok. Número 1. Vocês vão escrever a definição para a Revolução Industrial. Tem lá no texto. Escrevam. Quem quiser, professor, posso falar com as minhas palavras? Pode, sem problema nenhum. 2. Nós já sabemos que a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX, cujas características já foram definidas na resposta anterior. Mas agora, vocês vão assinar qual é o grupo ou qual classe que passava por um processo de consolidação. O que é consolidação? Um processo de crescimento, de hegemonia, processo, vamos dizer assim, consolidação é o mesmo que a pessoa se tornar forte naquilo que ele está fazendo, entendeu? Então, qual grupo que vai passar por um processo de consolidação econômica, social e política e liderou todo esse processo transformador? Era a nobreza? Era a realeza? Era a burguesia? Os camponeses? O exército ou a igreja? Muito facinho isso daí. Nós falamos o tempo inteiro sobre esse grupo. A número 3 vem trazendo um trecho sobre o absolutismo. Está lá no texto. E esse trecho ele vai dizer qual das frases abaixo apresenta o motivo do desentendimento entre esses dois. Acho que digitaram errado aqui. Então, qual é o motivo de desentendimento entre eles? Aí vocês vão ler cada um, tá? Deixa eu ver aqui. Acredito que é marcar X, né? Porque não está dizendo nada que é verdadeiro ou falso. Então vocês vão marcar um X aí no motivo. São 3 frases, tá bom? Número 4. Aí vem falando que é para vocês explicar o que foi o liberalismo econômico
que foi defendido por Adam Smith. Eu expliquei tanto aqui na aula quanto tem lá na apostila, né, no texto. Muito facinho. O que foi essa ideia de liberalismo econômico que o Adam Smith pregava? Número 5. Como... Aí vem falar a respeito da política dos cercamentos. Então, de forma resumida, como que essa política dos cercamentos fez com que as cidades ficassem cheias de trabalhadores? Muito facinho isso aí, hein, pessoal? Como que a política do cercamento vai fazer com que na cidade ficasse cheio de trabalhadores para as indústrias? Aí aqui na número 6, vocês vão relacionar. Ó, na tabela abaixo temos duas colunas. Na primeira, as características que puderam ser observadas com o advento da Revolução Industrial. Então nós temos aqui, ó, nessa primeira coluna, até a letra F, as características. Ó, separação entre capital e trabalho, trabalhador vendia sua força de trabalho, enfim. Na segunda, nós temos uma explicação para cada uma dessa característica. O que vocês têm que fazer? A missão de vocês é relacionar a característica com a explicação. Por exemplo, nesse primeiro aqui, cada vez mais as cidades cresciam e as indústrias também. Isso fez com que as produções industriais aumentassem significativamente. Então, do que está falando? Está falando da letra A? Se for letra A, vocês vão escrever A. Se estiver falando da letra B, vocês vão escrever letra B. E assim sucessivamente. Ok? Até aqui no final. Alguma dúvida aqui? Não, né? Questão 7. Vocês vão observar a charge abaixo e vai apresentar uma crítica feita nela que está ligada à divisão social do trabalho. Vamos entender, ó. Nós temos aqui, isso aqui é uma indústria, ó, percebem que é como se fosse uma máquina? Aí nós temos aqui, ó, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Que ali é como, sabe aquelas, como que eu posso dizer? Aquela linha que fica assim, tipo um balcão que fica passando, deixa eu mostrar, aqui, tipo um balcão, deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem na internet para vocês entenderem. Linha produção. Cadê? O que vocês estão falando aí? Professor, na primeira pode marcar mais de uma vez. Na primeira, na número 1, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Na questão 2? Ó. Opa. Na 1 é de escrever. Na 2 é só um que vocês vão marcar, tá? Na 3 é só um que vocês vão marcar também. Na 4 vocês vão escrever. Na 5 escrever e na 6 relacionar. Deixa eu só olhar lá. Isso. Agora na 7. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma linha de produção. É difícil achar. Mas é assim. Vamos voltar lá para a apostila, que de repente vocês conseguem entender. Isso aqui é como se fosse... como se o cara tivesse com o produto vai se mexendo e ele vai trabalhando. E aí ele fala, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim da linha para saber o que ele está fazendo há 30 anos. Ou seja, para saber o produto que ele está fazendo, o que está se transformando no final. Então, é para vocês fazerem uma crítica em cima disso. Como assim, professor? Explicar qual é a crítica que está sendo feita aqui com essa divisão do trabalho. Né? Significa o quê? O que ele está querendo dizer aí? Está querendo dizer que ele sabe do que ele está fazendo? Está querendo dizer o quê? Que com essa contratação, digamos assim, de trabalhadores
sem ser artesãos ou sem ter grandes habilidades, eles acabam fazendo parte do trabalho. Se ele faz, vamos supor, quem faz só a parte do trabalho, às vezes nem vê o final, porque não é ele só que está produzindo, entendeu? Quando é artesão, o artesão ele produz de todas as etapas, ele vê ele mesmo fazendo aquele produto, diferente desses operários na Revolução Industrial. Essa daí, se vocês ficarem com mais dúvida, pode me perguntar lá no WhatsApp depois, tá bom? Qualquer uma, na verdade. Na número 8, vamos finalizar logo. Vai falar aqui, a vida do trabalhador não estava fácil durante a Revolução Industrial na Inglaterra. Já tinha sofrido com cercamentos, agora teve que ir para a cidade, disputar empregos em grandes indústrias. E para piorar a situação, com a introdução do maquinário do processo produtivo, houve a criação de novas dificuldades dos trabalhadores. Assinale quais foram essas. Então, quais foram essas dificuldades? Vocês vão marcar aqui, ó. As máquinas passaram a substituir parte do trabalho humano, fazendo com que muitos trabalhadores perdessem seus postos de trabalho. Cada vez mais os trabalhadores passaram a fazer funções específicas, não necessitando saber de todo o processo produtivo. Os trabalhadores passaram a ser conhecedores de funcionamento de uma máquina, tornando-se eles peças vitais na produção, gerando baixo lucro aos industriais. As máquinas vinham de países como China e muitas vezes os manuais... Então, lê. Não vou ler tudo aqui não, porque às vezes eu falando aqui você não está nem prestando atenção. Mas lê um por um e vê quais desses pontos está falando sobre essas dificuldades que os trabalhadores vão ter que enfrentar. Questão 9. O uso do maquinário cada vez mais moderno e especializado fez com que a exigência por operários com capacitação técnica diminuísse. Como eu já falei. Então, você vai ter que explicar como que esse exército de reserva era utilizado pelos burgueses como forma de exploração do trabalho. Lembra que eu falei com vocês que muitos deles ficavam desempregados e esperando, ficavam ali meio que de reserva esperando um trabalho? Então vocês vão dizer como que esse exército de reserva era utilizado pelos burgueses. Volta lá no texto, ok? E aqui nós vamos encerrar a aula 2, na aula seguinte da semana que vem, nós vamos falar sobre a sociedade industrial e a luta de trabalhadores, ok? Repensando a Revolução Industrial. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não. Então vamos ter que falar sobre o trabalhador ou o trabalho que ele faz, na 7. Deixa eu olhar aqui a 7. Não, vocês não vão falar o que ele faz, vocês vão falar, vocês vão explicar qual é a crítica da charge, tá? O que o trabalhador faz que a charge está criticando? O charge está criticando alguma coisa. A crítica da charge é dizer que o trabalhador não tinha assim. Se eu falar mais, eu vou dar resposta, aí não tem graça. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp. Quem está me assistindo pelo YouTube depois, se tiver dúvida também, pode me perguntar no WhatsApp. Eu estarei aqui disponível para vocês até o meio-dia. Ok, pessoal? Eu vou encerrar primeiro aqui para quem tá na chamada. Eu vou encerrar aqui a gravação para quem for assistir no YouTube. E antes de encerrar com vocês, eu vou fazer a chamada. Tá bom? Ai, deixa esse negócio sair. Pessoal que está me assistindo pelo WhatsApp, qualquer dúvida, tá? Vocês podem perguntar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.